Então, eu também fiquei muito interessada nessa parte que você falou, dessa parte que você, quando você tira a foto, você pode se esquecer depois, né? Porque ela até fala, né, no momento do prefácio, sobre Aristóteles, que ele disse que quando você escrevia alguma coisa, você poderia esquecer dela mesmo, porque ela já estava anotada em algum lugar, é como se fosse um mapa. E eu falei, realmente, é verdade, a gente esquece do momento depois. E eu até fiz uma experiência com a minha mãe, né? A gente pegou umas fotos de uma viagem que a gente tinha feito e a gente começou a olhar de novo. E alguns momentos eu não conseguia me lembrar de alguns acontecimentos, eu começava a misturar eles juntos, eu acho isso muito interessante. Nós nos damos a possibilidade de esquecer, mas olha que legal isso, né? A fotografia, então, olha que louco. A fotografia, então, seria uma prótese da nossa memória, né? A fotografia seria uma prótese da nossa memória. Assim como eu tenho uma prótese aqui no meu rosto, eu tenho um óculos, né? Com os meus olhos, talvez eu não enxergue tão bem. Quando eu coloco essa prótese, tudo melhora, né? A fotografia é uma prótese da memória. Eu não lembro. Quando eu pego a fotografia, né, esta prótese faz disparar em mim algumas memórias e talvez até mesmo uma cronologia de acontecimentos e uma série de coisas, né? Então, eu acho muito legal e acho mais interessante ainda o fato de que nós estamos vivendo né? Já faz um bom tempo que a gente está vivendo uma revolução tecnológica. Eu acho até que a gente não vai parar de viver uma revolução tecnológica, porque essa revolução tecnológica, ela se renova a cada dia, né? Mas é engraçado ver que a fotografia, ou melhor, o ato fotográfico, não morreu, né? Desde o nascimento da imagem fotográfica, né, com os daguerreótipos, né, com o Daguerre, o francês que conseguiu fixar pela primeira vez a imagem numa superfície, né, porque a grande questão era como é que a gente vai fixar uma imagem numa superfície, né? E aí quando a gente conseguiu, através do nitrato de prata, fixar uma imagem numa superfície, né, a gente começou a fotografar, a ter o ato fotográfico, que não morreu até hoje, né? Eu tenho os meus gadgets aí, né? O meu aparelho celular, o meu tablet, as minhas câmeras, tudo, mas não acabou, eu não parei de desejar uma determinada fotografia, ou dizer, nossa, isso daria uma bela fotografia, né? Então, eu acho que isso é muito legal nesse universo da imagem fotográfica. Eu lembro muito quando uma vez, quando eu fui no Museu da Imigração que tem aqui em São Paulo, lá na Zona Leste, acho que eles têm uma seção que só tem fotos dos imigrantes que vieram pra cá, e você olha assim, e uma dessas fotos é a que tem o meu vô lá, e tipo, eu achei ela naquele mural. Aí eu fiquei pensando, pô, quantas histórias diferentes tem ali dentro daquelas fotos, mas que a gente não sabe, mas porque elas são só fotos, tipo, elas estão lá representando a realidade, só que você não sabe o que tem além delas, tipo, eu fiquei impressionado. Agora, olha que legal dentro disso que você está falando, olha que coisa incrível, eu acho isso apaixonante. Vamos falar aqui de uma palavra que é muito cara para a fotografia, né? E controversa, que é a palavra original, né? O que é o original, né? Então, quando a pessoa sai daqui, né, do Brasil, pega um avião, vai até a França, chega lá no Museu do Louvre, o desejo que ela tem é de ver a Mona Lisa, por exemplo, né? Só não vai ao Louvre só para ver a Mona Lisa, mas vai ao Louvre para ver a Mona Lisa também. E quando ele vai lá ver a Mona Lisa, primeiro, a Mona Lisa, ela vai impactar esse turista, porque, na verdade, ele está olhando para o original. Não é? A gente está
cansado de ver a Mona Lisa. Eu clico aqui no Google Imagens, eu vejo quantas imagens da Mona Lisa. Eu vejo Mona Lisa, inclusive, como Mônica, como Simpson, como tem tudo, né? Mona Lisa tem, né? Eu posso ver a Mona Lisa que eu quiser. Então eu tenho uma multiplicidade de Mona Lisas, mas a Mona Lisa é uma só. Então eu estou falando de originalidade, né? Então vamos segurar essa questão da originalidade. Quando a pessoa olha para a Mona Lisa, ela não está somente olhando a Mona Lisa. Ela está olhando o traço que um dia foi feito por um cara chamado Leonardo da Vinci. É como se naquele momento que eu estivesse contemplando a Mona Lisa, abrisse um portal para mim, completamente atemporal, e eu pudesse me conectar com o traço mágico do Leonardo da Vinci. Por quê? Porque eu estou olhando o original. Tem vestígios de Leonardo da Vinci naquele quadro, não é? Então, isso é fantástico. Muito bem. Vamos pensar tudo isso que eu acabei de falar agora na fotografia, né? O que caracteriza a fotografia? A originalidade? Não. Por quê? Porque eu posso ter milhões de cópias de uma mesma fotografia. E aí eu te pergunto, qual é a fotografia original? Não é? Eu não tenho esse recurso na fotografia. Falta. Aí eu te pergunto, né? Por qual razão que você, ao estar diante da fotografia no Museu do Imigrante e contemplando ali o seu avô, é o seu avô ou seu bisavô? Meu avô, meu avô. Seu avô. Naquele momento que você olhou lá e contemplou o seu avô, não é? Por mais que esta imagem, por mais que essa fotografia seja uma cópia, uma coisa a gente não pode negar, que um dia o seu avô esteve em frente à câmera que fotografou. Isso a gente não pode dizer que não teve, porque a gente não pode criar o seu avô do nada numa fotografia. Então eu posso dizer, olha, o que a fotografia traz não é necessariamente a originalidade, mas a fotografia me traz um momento perdido no tempo, que um dia foi real, que um dia aconteceu e que a câmera registrou. E lá está o rosto do meu avô. E é o mesmo portal que se abre na Mona Lisa com relação à originalidade do Da Vinci, é o portal que se abre diante de você contemplando a face do seu avô na fotografia, né? Que é o que um pensador da escola de Frankfurt, um cara chamado Walter Benjamin, vai chamar de aura. Então ele vai dizer assim, olha, a fotografia tem uma aura. E esta aura, o que faz da fotografia quase que uma coisa sacra, porque você quando você para e você contempla o rosto do seu avô naquela fotografia, há um quê de sacralidade nisso que você está falando. Há um quê de sacralidade nisso. Há uma coisa quase que metafísica nisso, não é? E que só é possível porque a fotografia mantém em si uma aura, né? Que é a do rosto humano, o rosto presente na fotografia.